Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, últimas do São Paulo sobre decisão da Copa Sul-Americana na quinta-feira, direto do CT. Mais informações de interesse europeu para o jogador do São Paulo. E joia de Cotia bombando também no mercado europeu. Isso e muito mais, vambora pro vídeo. O São Paulo treina nesse momento aqui no CCT da Barra Funda, antes de uma temporada no Equador. Como você disse, tem essa logística da viagem do Equador, então o São Paulo amanhã de manhã treina aqui no Brasil, em São Paulo, depois viaja para Quito na tarde de amanhã. Depois da quarta-feira, o São Paulo treina lá no Equador, no CT do Independiente Del Valle. Na quinta-feira tem o jogo contra a LDU, o jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Depois da sexta-feira, o São Paulo permanece no Equador, novo treino no CT do Independiente Del Valle. No sábado, São Paulo faz um voo fretado direto de Quito para Belo Horizonte. E no domingo enfrenta o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo então vai adequando a logística pelas condições dos voos e tudo mais. Então o São Paulo vai acertando tudo para ter o time tanto na Copa Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. São Paulo que também vai pensando na questão física. Vários jogadores poupados no fim de semana nessa partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Rafinha, o Lucas, Caleri, por exemplo, começaram no banco de reservas. No gol, Rafael ficou no banco, Jandrei foi o titular. E ele falou sobre a importância de mesclar os times nessas competições. Eu acho que a comissão ela tem um planejamento que eles acham o melhor possível, vão rodando o time, que nem foi hoje, a gente teve 7 mudanças e mesmo assim um time competitivo, um time que não vem jogando junto, como foi no Flamengo no final de semana. A gente tem que estar pronto, tem que estar todo mundo pronto, todo mundo no mesmo objetivo para que a gente consiga, quando ter a oportunidade de entrar em campo, dar conta do recado. Então a gente tem que estar pronto para entrar no Brasileiro, se precisar, para entrar nas Copas e tem que estar trabalhando no dia a dia ali para tirar o melhor de cada jogador, para todo mundo evoluir. Isso eu acho que é muito importante para o grupo, todo mundo está trabalhando em alto nível para que a gente consiga extrair o máximo de cada jogador e assim a gente consiga estar nessas 3 frentes aí, nas 3 competições e vamos brigar até o final. Tá aí o Jandrei então falando que o time tem que estar pronto. Sabe quem está pronto para a viagem para o Equador? Os 2 novos reforços, né? O Lucas e o Rames Rodrigues, eles foram inscritos na Sul-Americana contra o São Lourenço. Não deu tempo para fazer essa inscrição, mas agora contra a LDU nas quartas de final. Os 2 jogadores estão inscritos, viajam com a delegação para Quito. E aí fica a expectativa, quando o quarteto mágico do São Paulo vai estar junto em campo. Rames, Lucas, Luciano e Caleri. Eles nunca estiveram juntos em campo com a camisa do São Paulo. Contra o Flamengo, o Rames e o Lucas jogaram cerca de 10 minutos na partida, mas o Caleri estava no banco, o Luciano não estava na partida. Contra o Corinthians, o Lucas foi titular, fez gol, mas o Rames Rodrigues ficou no banco. Contra o Botafogo, começou o jogo Rames Rodrigues, mas aí no intervalo o Lucas entrou justamente na vaga do Rames Rodrigues, então fica a expectativa. Em contato com a ESPN, o Dorival Júnior disse que se os 4 correrem, podem jogar juntos, então se ele tiver essa confiança, isso pode acontecer em algum momento. Também o auxiliar técnico Lucas Silvestre disse que também na pausa com a data FIFA, os jogadores também podem treinar mais juntos para saber se essa dinâmica vai funcionar. Então fica essa expectativa para o futuro. Um quarteto mágico de São Paulo em campo, vestindo a camisa do São Paulo, Rames, Lucas, Luciano e Caleri. Gláucia. Bom, além dos jogos de Campeonato Brasileiro, o Dorival usou equipes alternativas porque tinha jogos de meio de semana importantes, né? Que a volta da Copa do Brasil, agora esse primeiro jogo de Sul-Americana. E esses times mais alternativos deram conta do recado. Seguraram o empate com o Flamengo, seguraram o líder Botafogo, enfim. E ele, vivo nas 3 frentes, vai precisar fazer muito isso, né? É óbvio que até o Equador já tem um desgaste de viagem. O Edu Afonso esteve aqui na semana passada e até falou da logística da volta, que era complicada, porque já tem jogo em Minas Gerais, se não me engano, no domingo. Então essa volta de São Paulo também estava bem complicada, enfim. E aí o Dorival vai ter que ir levando, porque está vivo nas 3 frentes, mas também precisa fazer um resultado na quinta-feira, trazer alguma coisa legal também para decidir em casa, né, diante dessa LDU. Além do desgaste da viagem, vai ter altitude, né, que é sempre um fator complicador quando você enfrenta a LDU lá no Equador, né? E ele tem que fazer isso, ele tem que administrar o elenco, ele tem que rodar. Eu gosto que ele não modifica tanto a estrutura, né? Você tem uma ideia ali e o time está conseguindo ser competitivo, né? Tá dando resposta.
Por exemplo, agora você já vai ter a chance de utilizar na Sul-Americana Lucas e Rames. Né? Acabou conseguindo passar em um confronto muito complicado contra o São Lourenço sem esses dois jogadores. Mostrou a força do trabalho do Dorival, mostrou a força do coletivo e agora você vem com um acréscimo de qualidade. O acréscimo que a gente viu já no confronto contra o Corinthians, numa partida magistral de altíssimo nível do Lucas. E acho que esse jogo contra a LDU vai enfrentar uma equipe que não perde a 16 jogos e uma equipe que tem uma solidez defensiva. Ainda mais pelo fator altitude, esse desgaste físico ali, né, essa dificuldade de respirar, o São Paulo mais do que nunca vai precisar ter a ideia do Dorival, que é se defender com a posse de bola. Você conseguir controlar um pouco mais o jogo, ter a parte técnica, né, e o time bem próximo para você ter os atalhos do campo e se defender com essa posse de bola. Né? Mas não tem como fugir, Glaucio. Ele tem que, de fato, administrar porque está sendo competitivo no Campeonato Brasileiro, tem a chance de um título de Copa do Brasil e é um dos favoritos, sim, para a conquista da Copa Sul-Americana. Foi o vice-campeão na última temporada, mas acho que esse São Paulo, nesse momento, está mais maduro, tem mais qualidade e vejo mais ajustado esse São Paulo do Dorival comparado ao do Rogério Ceni na última temporada. Chegou naquele momento da temporada a mesma situação da temporada passada, em que o São Paulo ainda está disputando 3 torneios. Então, ele tem que fazer algumas opções nessa maratona. É o único, né, dos 20 que está disputando 3 torneios. Por exemplo, São Paulo vai essa semana para o Equador, contra a LDU, jogar na altitude, aí vai direto de lá para Belo Horizonte jogar com a América, entendeu? E aí volta, tem os votos de volta da LDU para depois jogar em casa contra o Curitiba e tal. Então o São Paulo, em relação ao brasileiro, já desde o jogo com o Cuiabá, isso, hein? O São Paulo não joga com o time titular no brasileiro desde aquela partida contra o Santos, quando venceu. A última vitória do São Paulo no brasileiro foi com a equipe titular contra o Santos. Depois, desde então, não jogou com a equipe titular e não venceu. Então, é um preço que se paga. Nem acho que jogou mal. Acho que o São Paulo jogou bem contra o Flamengo com o time misto e jogou bem contra o Botafogo com o time misto, mas não venceu. Então, continuou ali estacionado no meio da tabela. Tanto, assim, as distâncias de G4 e Z4 são idênticas, ou praticamente idênticas nesse momento. Tá ali no fio da navalha. Mas aí não tem como, né, Tiago? Como é que vai fazer? Não tem... Vai largar a final da Copa do Brasil? Não vai. A Sul-Americana, que é uma possibilidade, onde o time chegou à final do ano passado e ficou engasgado, também não vai largar. Então, os jogos do brasileiro, o time joga com alguns reservas. Agora tem um goleiro reserva, tem utilizado em algumas partidas do brasileiro. Eu acho que o desafio do São Paulo é conseguir somar pontos com esse time alternativo, que começou a ter jogadores, né? Então, contra o Botafogo, começou com o Rames Rodrigues, entrou o Lucas, depois entrou o Caleri, vamos combinar que começa a ter jogadores no time alternativo capazes de ganhar pontos. Não está sendo fácil isso. E acho que a mobilização, acho que isso que o Juca falou, né? A mobilização do clube, da torcida, nos mata-matas, por conta do jejum de títulos, é outra. Não que a torcida não compareça no brasileiro. Imagine essa situação. O São Paulo está jogando nem contra o rebaixamento ainda no campeonato brasileiro e nem pelas primeiras posições. E ainda assim leva 50 mil torcedores no estádio, mesmo sabendo que não vai o time titular. Tá? Então a torcida... Mas a mobilização é outra. Eu tô com o Juca. Mobilização pelo mata-mata, a fome do time, tal, o vigor, tudo mais, é um pouco diferente. E em relação à final, ainda falta bastante tempo. Ainda vai ter o sorteio de mando de campo. O Flamengo tem tempo. O Flamengo, como eu falei na semana passada, agora depois de jogar com o Curitiba, tem 3 jogos do Brasileiro no Rio de Janeiro, não vai sair do Rio de Janeiro. Tem tempo para treinar, para se ajustar e chegar com o elenco que tem como o favorito à conquista, porque até por conta de estar acostumado às decisões recentemente, coisa que o São Paulo não está ainda. O São Paulo está começando a disputar finais agora recentemente, não vence uma final desde o jogo com o Palmeiras, lá, sem torcida lá atrás. Então são outras circunstâncias, serão outras circunstâncias lá no dia 16 ou 17 de setembro, quando tiver a final da Copa do Brasil, a primeira partida. Sobre a grande estrela das categorias de base do São Paulo, alguém que está sendo tratado com um enorme futuro, dos mais importantes jogadores do futebol no mundo. Foi essa expressão que eu ouvi de um dirigente de bom tamanho dentro do São Paulo. Eu me refiro a Rian Francisco, só 16 anos de idade, joga de atacante, de lado de campo, de centroavante, ou até de um meio atacante por trás do centroavante. O cara já tem
31 gols na atual temporada, tudo isso em apenas 20 partidas. O jogador que marcou 20 gols pelo Campeonato Paulista Sub-17, outros 8 gols no Campeonato Brasileiro da mesma categoria e mais 3 gols na Fan Cup. Chegou a fazer 5 gols numa mesma partida, jogo contra o Oeste que terminou com 8-1. Importante contar que o Rian Francisco não é daqueles que marca muitos gols em um jogo e passa várias outras partidas sem balançar as redes. Contando apenas as competições nacionais, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, ele tem 19 jogos na temporada. Desses 19, ele marcou gols em 14, ou seja, só passou em branco em 5 rodadas. Além de marcar gols, também tem muita qualidade com a bola nos pés. Bom drible, velocidade, boa finalização. Tem sido lapidado pelo tricolor para ser um grande jogador. Tem até uma informação importante. Recentemente, o São Paulo recebeu uma oferta de um clube europeu, recusou a proposta na hora, nem permitiu que o jogador abrisse negociações e no momento seguinte a recusa já procurou o Fabiano, genro do Luxemburgo, que é um empresário do atleta, para oferecer um aumento salarial que por consequência também lhe garantiu um aumento da multa rescisória no Brasil e no exterior. A atual multa é de 300 milhões de reais e o último vínculo renovado foi até junho de 2026. Por ser um atleta com menos de 18 anos de idade, o Rian Francisco não pode assinar um contrato superior a 3 anos de duração. Outra curiosidade, o Rian Francisco surgiu no Palmeiras, jogou as categorias sub-11 e sub-13 e acabou sendo dispensado, foi parar no SCA Brasil. Foi lá que o São Paulo o descobriu, o contratou e tem o tratado com enorme carinho por entender que esse jogador vai ser muito diferente em bem pouco tempo. Você já ouviu falar sobre o Rian? Para de falar sobre o São Paulo, eu queria te contar sobre uma grana que deve pintar no clube nos próximos dias se as tratativas entre Zenit e Benfica avançarem. Tudo porque David Neres, que fez boa temporada no futebol português, na versão 2022-2023, interessa ao Zenit. A imprensa portuguesa está afirmando que o Zenit pode desembolsar 45 milhões de euros, que hoje equivalem a 244 milhões de reais. Lembrando que no ano passado, quando o Benfica o contratou do Shakhtar, pagou bem menos, só 15 milhões e 300 mil euros. Seria o mesmo do que triplicar o valor de um atleta em apenas um ano. Quem se dá bem com essa história é o São Paulo, que apesar de não ter mais percentual em relação aos direitos econômicos, segue se beneficiando pelo mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA que beneficia os clubes reveladores. O tricolor teve o David Neres na formação, até por isso ficaria com 2,5% do valor total do negócio se a operação for concretizada em 244 milhões. São Paulo fatura 6 milhões de reais. Futebol europeu pela sequência que vem tendo no São Paulo, um jogador que sem dúvida nenhuma as atuações se chamam a atenção. Alguns clubes da Inglaterra já têm consultado, já têm buscado informações, entre eles o Wolves, o Wolverhampton da Inglaterra já andou buscando informações, inclusive sinalizando com alguns valores. Porém, são valores que muito abaixo ainda nas primeiras conversas, que o São Paulo entende que não dá nem para abrir conversa, não dá nem para conversar. Então o São Paulo está muito tranquilo, o São Paulo também não quer vender seu jogador, seu ativo nesta janela. É uma promessa para o técnico Dorival Júnior de não se desfazer de nenhum dos garotos que estão performando. O Beraldo faz parte desses jogadores, como o Pablo Maia, como o próprio Rodrigo Nestor. Então, assim, não há qualquer perigo do jogador ser vendido nesta janela. Mas a gente sabe que existe a procura, existe todo esse interesse. Conversei com pessoas que estão no dia a dia com o Beraldo, conversei com algumas pessoas do São Paulo e estão na mesma linha, né? São discursos muito bem alinhados, né? Existe um interesse de alguns clubes do futebol da Inglaterra, porém, valores que não agradam neste momento, então não tem conversa em curso, não há nenhum tipo de negociação. E aí, quando você vai procurar os clubes, saber os nomes e tal, um deles eu sei que é o Wolverhampton, né? O Wolves. Mas assim, tranquilamente, não vai ter negócio. O Beraldo focadaço no São Paulo, focadaço na decisão da Copa do Brasil, focado também nessa quartas de final aí que já começa essa semana da Copa Sul-Americana e também, né, na trajetória aí do São Paulo também no Campeonato Brasileiro. É um jogador que na próxima janela, independentemente de conquistas ou não, aí sim vai ter um assédio um pouco maior, porém, né, vai ser uma janela de meio de ano no futebol europeu, é uma janela em que os clubes da Europa fazem apenas mudanças pontuais, então de repente pode ser que não venha com tanta força, mas a próxima janela, né, daqui a um ano, aí sim seria uma janela muito forte, aí sim dificilmente teria como segurar um jogador que vem desempenhando como está desempenhando o Beraldo na zaga do São Paulo. Pessoal, falando de interesse europeu, eu acho que eu vou na linha do André Hernan. Final do ano eu acho bem difícil vender, apesar que São Paulo necessitaria de uma venda de um jogador pelo menos ao final do ano, a não ser que vença aí a Copa do Brasil, aí você meio que mantém ali as contas ali do São Paulo ali, elas por elas, né?
Mas acho que ano que vem, ainda mais São Paulo conquistar títulos, é inevitável. Paulo Maia, Beraldo, entre tantos outros, o Wellington, se ele se recuperar, Rodriguinho. E esse é o garoto da base, mais uma joia. Tem que segurar mesmo, mas São Paulo tem fala que segura e chega na hora lá como o Neverton, por exemplo, e vende ele, né? Então assim, vamos aguardar. Vamos aguardar porque é prematura, mas assim, dependendo da grana, o São Paulo a gente se conhece que abre o bolso, né? Então assim, mercado internacional sempre de olho nos garotos de São Paulo, porque dão resultados, dão frutos dentro de campo, financeiramente. Só veio os recentes aí, Anthony e David Neres, por exemplo, né? Então assim, vamos ficar de olho, mas agora o foco total é nas quartas de final da Sul-Americana, é o jogo contra a LDU, jogo duríssimo. São Paulo tem que buscar o resultado em Quito. Como é que é buscar o resultado? Pelo menos sair com empate. Que aí você vem pro Morumbi e resolve dentro de casa aí com 60 mil torcedores, simples assim. É simples assim? Não é, porque historicamente São Paulo não vai bem em Quito, né? Mas tá na hora de mudar essa história, né? É um time melhor, mais cascudo, com 2 estrelas agora, né? Rames e Lucas, ainda que o Rames esteja fora de forma. Aí você tem o Lucas. E o Pablo Maia, que não treinou com a equipe na segunda-feira, acho que vai pro jogo. É só uma questão de recuperação. É que a viagem é coisa de louco, né? São Paulo fica na Colômbia, vai pra Colômbia, fica na Colômbia. Depois viaja pro Equador, depois no Equador depois do jogo só no dia seguinte viaja da Colômbia pra Belo Horizonte. Quer dizer, putz, São Paulo só volta pra São Paulo depois do jogo contra o América. Coisa de louco, né? Como diz Faustão. Então, assim, mas faz parte, é um time que joga 3 competições. Enquanto isso, como foi muito bem dito, o Flamengo só joga brasileiro, né? Então ele tem 3 semanas aí pra se preparar. Tomara que dê tudo errado. Simples assim, né? E é claro que o São Paulo precisa muito mais da Copa do Brasil de um título do que o Flamengo. O Flamengo foi campeão recente tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores. Fiquem um ano aí sem títulos, que é bom. Faz bem, vai. Pior é ficar mais de 10, né? Todo do São Paulo entende. Então é isso, é o São Paulo aí se preparando aí para um jogo importantíssimo na Copa Sul-Americana. Um adversário encardido, mas que o São Paulo tem condições de passar. Então é isso, pessoal. Jogo rápido hoje, até porque ainda a gente pega informações desse trâmite, dessa ida do São Paulo para o Equador. Chegando mais próximo do jogo, a gente consegue mais novidades, principalmente escalação. A escalação não deve mudar muito do que a gente conhece, não. Verdade é essa. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.